Olá, hoje eu vim falar sobre reconciliação após o divórcio. Como proceder legalmente nesses casos? Bom, o divórcio ele é uma decisão difícil e muitas vezes dolorosa para os casais que não conseguem mais manter um relacionamento saudável e harmonioso. No entanto, nem sempre o divórcio significa o fim definitivo da relação, pois há casos em que os ex-cônjuges se reconciliam e desejam reatar o casamento. Mas como proceder legalmente nessa situação? É possível anular o divórcio e restaurar o vínculo matrimonial? Quais são então os direitos e deveres dos cônjuges que se reconciliam após o divórcio? Essas são algumas das perguntas que eu vou responder nesse vídeo. Primeiramente, é importante esclarecer que o divórcio ele é um ato jurídico irreversível, ou seja, uma vez decretado, ele não pode ser anulado ou desfeito. Isso significa que os ex-cônjuges não podem simplesmente voltar a ser casados como se nada tivesse acontecido. No entanto, isso não impede que eles possam se casar novamente entre si, desde que cumpram os requisitos legais para isso, ou seja, eles devem estar livres de qualquer impedimento ou causa suspensiva para o casamento, tais como não ter outro cônjuge vivo ou não estar separado judicialmente de outro casamento, não ser parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, não ser adotante ou adotado pelo outro, não ter sido condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o outro ou seu cônjuge anterior, não ter sido casado com o outro por fraude ou coação. Além disso, eles devem seguir os mesmos trâmites que qualquer outro casal que pretende se casar, ou seja, devem apresentar a documentação necessária no cartório de registro civil, publicar os proclamas, aguardar o prazo legal e realizar a cerimônia civil. Vale ressaltar que o novo casamento entre os ex-cônjuges ele não restaura automaticamente os efeitos do casamento anterior, tais como regime de bens, pensão alimentícia, guarda dos filhos, sobrenome, etc. Esses aspectos eles devem ser definidos novamente pelos cônjuges no momento do novo casamento, podendo inclusive ser diferentes do que foi estabelecido no casamento anterior e no divórcio. É importante também verificar se o divórcio foi realizado de forma consensual ou de forma litigiosa. No caso do divórcio consensual, os ex-cônjuges eles podem simplesmente celebrar um novo casamento sem nenhuma necessidade de formalidade adicional. Basta então que compareçam ao cartório com documentos exigidos e manifestem a sua vontade de se casarem novamente. Já no caso do divórcio litigioso, a situação é um pouquinho mais complexa. Isso porque o divórcio litigioso ele implica na existência de uma sentença judicial que dissolveu esse vínculo matrimonial e definiu então questões como partilha de bens, pensão alimentícia e guarda dos filhos. Essa sentença, ela tem força de coisa julgada, ou seja, ela não pode nem ser modificada, tampouco anulada. Portanto, caso os ex-cônjuges quiserem se reconciliar após um divórcio litigioso, eles terão que respeitar os efeitos jurídicos daquela sentença. E isso significa que eles não poderão se casar novamente entre si, mas apenas conviver em união estável. Além disso, eles terão que cumprir as obrigações estabelecidas na sentença, como, por exemplo, pagar pensão alimentícia ou ainda respeitar a guarda dos filhos. A única forma de alterar a situação jurídica do divórcio litigioso é por meio de uma ação rescisória, que é um tipo de processo judicial que visa desfazer os efeitos de uma sentença transitada em julgado. Porém, ela só pode ser proposta em casos excepcionais, quando há um vício grave na sentença, como um erro de fato,
dolo, fraude ou coação. Além disso, a ação rescisória ela tem um prazo decadencial de 2 anos a contar da data em que a sentença transitou em julgado. Ou seja, se os ex-cônjuges quiserem se reconciliar após esse prazo, eles não poderão mais recorrer à ação rescisória. Em resumo, a reconciliação após o divórcio ela é possível do ponto de vista afetivo, mas pode trazer algumas complicações do ponto de vista jurídico. Por isso, é importante que os ex-cônjuges consultem um advogado especializado em direito de família antes de tomarem qualquer decisão nesse sentido. Obrigada.